Olá! Nessa análise, a gente vai explorar uma perspectiva bem diferente sobre a segurança pública no Brasil. A ideia é olhar para o país não só como uma nação, mas como um sistema biológico, um organismo vivo. Ok, vamos pensar nisso. A tese central aqui é que o Brasil está passando por uma crise, sim, mas não uma crise comum. É uma crise metabólica. Uma luta pela sobrevivência em nível celular. Sabe? De um lado, as instituições do Estado e do outro, as organizações criminosas. Isso quer dizer que os dois lados estão constantemente se adaptando e evoluindo, um em resposta ao outro. Não é mais só polícia contra ladrão, não. É uma espécie de coevolução. Cada movimento de um lado força o outro a se adaptar, a criar uma nova estratégia para sobreviver. E, para lidar com essa crise, o Estado resolveu agir com uma terapia de choque. Basicamente, duas novas leis bem impactantes foram propostas, como uma intervenção drástica para tentar reequilibrar todo esse sistema. A primeira dessas armas é o projeto de lei 5582, que ficou conhecido como PL Antifacção. E a estratégia aqui é bem direta, viu? É cortar os recursos, a energia que alimenta o crime organizado. É matar de fome mesmo. E esse plano tem duas frentes de ataque. A primeira é a tal da asfixia financeira. A lei permite que o Estado confisque e já saia vendendo os bens dos criminosos. Carro, casa, dinheiro, logo no comecinho do processo. É como se cortasse o suprimento de nutrientes de um parasita. E a segunda frente é o fim de jogo. A gente está falando de penas pesadíssimas, mais de 40 anos em isolamento total. Ou seja, para um líder de facção, ser preso significa o fim da carreira. Game over. A segunda grande arma é a PEC 18. A ideia aqui era meio que religar o sistema nervoso da segurança pública, sabe? Centralizar e reorganizar as polícias. Só que isso acabou gerando uma consequência bem inesperada. O que aconteceu foi que essa expansão do poder da Polícia Federal colocou ela em rota de colisão direta com as polícias estaduais. A fonte que a gente analisou chama isso de disfunção autoimune. É como se o corpo, o próprio Estado, começasse a atacar a si mesmo, as suas próprias células de defesa brigando entre si por território e recursos. E é aqui que o cenário fica ainda mais complexo. Essa terapia de choque toda pode ter um efeito totalmente contrário ao esperado, um paradoxo que a teoria dos jogos ajuda a gente a entender. Pensa bem, a lógica parece simples. Penas mais duras deveriam diminuir o crime, certo? Mas e se for o contrário? Para entender esse porquê, a gente precisa de um conceito chamado a sombra do futuro. De forma bem simples, a sombra do futuro é aquela ideia de que a gente tende a cooperar hoje porque sabe que vai encontrar a outra pessoa de novo amanhã. A expectativa de que existe um futuro disciplina o nosso comportamento agora. E isso vale para tudo: países, empresas e até para facções criminosas. Então, o ponto central é esse. Quando existe uma sombra longa, ou seja, quando o futuro importa, até os grupos criminosos fazem tréguas, negociam. Mas as novas leis, com essa ideia de fim de jogo, simplesmente apagam essa sombra. Se um líder de facção sabe que, se for pego, nunca mais vai sair da prisão, ele não tem mais nada a perder. A cooperação vira algo irracional. A única estratégia que sobra é a violência máxima agora. Agora vamos mudar de cenário um pouco para ver como essa história se desdobra. Porque enquanto essa guerra legislativa acontece lá em Brasília, um novo ecossistema financeiro está simplesmente explodindo na Amazônia. E isso está criando um ambiente totalmente novo para o crime evoluir. 125 bilhões de dólares. É isso mesmo. Esse é o tamanho de um novo fundo global de conservação. É uma quantidade gigantesca de dinheiro sendo injetada na região amazônica. E, se a gente voltar para a nossa analogia biológica, é como pegar um lago e despejar toneladas de fertilizante de uma vez só. E o que acontece quando tem um acesso de nutrientes assim? Pois é, uma explosão de vida oportunista. Essa eutrofização financeira, como a fonte chama, cria o terreno perfeito para novos tipos de predadores surgirem. E é exatamente isso que está acontecendo. As facções criminosas estão evoluindo de um jeito muito sofisticado para se alimentar dessa nova fonte de recursos. Elas estão desenvolvendo uma camuflagem. Na biologia, o nome disso é mimetismo batesiano. É quando uma espécie perigosa, tipo uma cobra venenosa, evolui para se parecer com uma outra que é totalmente inofensiva. O crime está fazendo a mesmíssima coisa, está se disfarçando de algo do bem, de projetos de conservação ambiental,
Olha só como essa camuflagem funciona. Primeiro, eles grilam terras públicas na Amazônia, ou seja, falsificam documentos para roubar a terra. Só que, em vez de desmatar, eles criam no papel um projeto verde, um projeto de crédito de carbono. E aí vendem esses créditos falsos para grandes empresas no mundo todo que querem parecer sustentáveis. A verdade é que é uma fraude completa. A terra, na verdade, foi roubada, o projeto de conservação é só uma fachada e os créditos, que a análise chama de carbono de sangue, são usados para lavar o dinheiro que financia o crime de verdade: garimpo, extração ilegal de madeira e, claro, o tráfico de drogas. E essa conexão ficou tão profunda que os especialistas já consideram o crime ambiental a terceira maior economia ilícita do mundo, totalmente integrada ao narcotráfico. O dinheiro de um financia a operação do outro. Virou uma coisa só. Então, o que surge disso tudo? Quando a gente junta as novas leis do Estado com esse novo ambiente econômico na Amazônia, a gente vê o nascimento de uma nova espécie de crime. Essa tabela aqui resume a evolução de forma perfeita. O crime está saindo das favelas e presídios para o cyberespaço e para os mercados financeiros. A comida dele não é mais só o tráfico e o roubo, mas também fraude digital e crédito de carbono. E a defesa não é mais o fuzil, e sim a corrupção e a camuflagem jurídica. A relação com o Estado deixou de ser uma guerra aberta para virar uma infiltração silenciosa, quase simbiótica. A conclusão da análise é que o resultado disso é a criação de superbactérias criminais. Assim como as superbactérias que são resistentes a qualquer antibiótico, essas novas organizações são difíceis de detectar, super resilientes e, o mais assustador de tudo, elas estão totalmente integradas na nossa economia legal. E isso nos deixa com uma pergunta final bem inquietante. Ao tentar combater o crime com força bruta e, ao mesmo tempo, criar esses novos ecossistemas financeiros sem a proteção devida, será que o Estado está, na verdade, selecionando um predador ainda mais perigoso? Ou pior, será que ele está apenas se tornando um hospedeiro mais eficiente para esse predador?